Começando o nosso linha de passe, então, para falar da vitória do Flamengo 2-0 sobre o Esperance. Paulo Calçade, deu pro gasto? Você esperava mais do Flamengo contra a equipe tunisiana? Tudo bem? Olá, William. Olá, fã de esportes. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O placar é bom, veio a vitória, primeiro jogo. A gente tem que considerar isso para todos os brasileiros. Sempre a estreia, ela é difícil. Embora sejam 3 partidas, então você tem que acordar rapidinho, senão não passa. Mas esperava um pouquinho mais, porque o Flamengo teve 70% da posse de bola e nem sempre ele oscilou ao longo do jogo. Então ele faz o primeiro gol e depois dá uma apagada no Flamengo, né? O Flamengo com a dificuldade de conectar o Pedro ao jogo, que é o cara que define. E com o Gerson, com a Arrascaeta, um passe por dentro, Jorginho bem. Acho que o Jorginho foi um belo destaque desse jogo. A estreia do Jorginho, né? Primeira partida. E o Felipe Luiz falou, ele estava bem nos treinamentos e tal. Por quê? Porque ele fez um jogo que naturalmente se faz. E ele participa. Quer vir receber dos zagueiros, entrar entre os zagueiros, ser o segundo no meio de campo numa saída de 3+2. Tal. Então o Jorginho, cara, quando o cara vem pronto, bem formado, experiente, né? Eu acho que ele vai ser um cara muito importante nesse Flamengo, nesse Mundial ainda. Mas eu esperava um pouquinho mais, porque era o controle, a posse e transformar num jogo mais efetivo, mais contundente para o adversário. Mas dá para melhorar. Mas esperava sim. Birner, 2-0. Deu a impressão que, ok, o 2-0 foi bom, porque o Flamengo também não precisava se expor muito e com muita volúpia, porque tem uma questão física, daqui a pouco tem jogo de novo e tudo. Ou o Flamengo poderia ter ampliado um pouquinho mais esse saldo aí, até para ficar mais à frente do Chelsea? Quem sabe no jogo com o Chelsea jogar pelo empate com a equipe londrina. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Calçade, Jean, os fãs e as fãs do esporte. Não foi para poupar a questão física, não foi nada disso. Muito na linha do que o Calçade falou. Eu acho que a estreia tem um peso, eu acho que os jogadores estão com uma certa tensão. Por isso, houve, acho que a preocupação um pouco exagerada do controle, de não correr risco, que não é exatamente uma característica do Flamengo. O Felipe Luiz é um técnico que tem muita preocupação em não correr risco, mas de um jeito muito mais agressivo do que fez hoje. Achei um pouco abaixo também essa questão de acionar o Pedro, porque com os jogadores que o Flamengo tem, os volantes com muita qualidade, para você fazer a jogada por dentro, acionar o Pedro como um pivô, triangular. Ali, Arrascaeta, tem possibilidade de fazer isso, mas eu também acho que o Flamengo vai jogar melhor o Mundial. E não estou falando isso porque é o Flamengo ou porque alguém quer ouvir, não, porque eu realmente acho. Porque se esse for o futebol do Flamengo, lamento. Pensando em ir mais longe na competição. Passa da fase de grupos. Porque, por exemplo, é óbvio que o Chelsea individualmente é superior ao Flamengo. Mas olhando quanto o Chelsea oscila, dá para cogitar do Flamengo conseguir hoje foi resultado. Um exemplo disso. A gente fala daqui a pouco sobre isso, mas hoje foi um exemplo disso. O jogo do Chelsea hoje foi de ampla oscilação. Dá para o Flamengo sonhar. Dá para o Flamengo trabalhar bem e pegar um dia que não é o dia ideal do Chelsea e conseguir um resultado. Sim. Não é uma coisa impossível. É óbvio que, repito, individualmente o Chelsea é mais time, joga um futebol de nível mais alto porque é mais exigido na competitividade, mas dá para trabalhar melhor. Tem que jogar mais do que jogou hoje. Não dá nem para tentar ter esse controle todo com posse de bola, esse tipo de coisa, mas acho que o Felipe tem ali algum tempinho agora para trabalhar, tem o elenco nas mãos, acho que o peso da estreia saiu e vamos ver se daqui em diante o Flamengo consegue jogar um futebol melhor. Hoje jogou o suficiente para ganhar, é o que eu posso dizer. Assim, Jean, ontem a gente falou aqui dos 2 brasileiros que estrearam, os 2 saíram com um gostinho um pouco amargo. Vamos lá, o Palmeiras porque podia ter vencido, o Botafogo venceu e isso é que importa, né? O segundo tempo do Botafogo foi um horror. Oi? O segundo tempo do Botafogo foi um horror. Mas saiu, por isso que eu falei que saiu com esse gostinho meio amargo, porque poderia ter feito saldo, já tá num grupo que a equipe é o PSG, a equipe do grupo mesmo é o PSG, que fez 4 gols, podia ter feito saldo na equipe mais fraca e tal, então saiu com aquele gostinho de quero mais. E o Flamengo hoje? Saiu com o gostinho de quero mais, saiu com aquele gostinho de podia ter sido melhor ou tá tudo bem? Então, boa noite, William, boa noite para todos. Eu não acho que tenha saído com um gostinho amargo, embora eu tenha a mesma impressão do Calçado que poderia ter feito mais. Aliás, eu não acho nem que o Botafogo saiu com um gostinho amargo, talvez beneficiado pela goleada do PSG sobre o Atlético, quer dizer, a questão do saldo do Botafogo já é boa na comparação com o Atlético, então acho que até ele vai poder eventualmente jogar por um empate contra o Atlético de Madrid. O Palmeiras sim saiu com um gostinho amargo e não acho que o Flamengo saia com um gostinho
amargo, talvez seja um pouco demais. A partir do momento que, cara, é uma estreia num campeonato importante, acho que tem uma tensão mesmo de estrear nessa competição. O Flamengo sofreu muito pouco, acho que não viu quase que em momento algum o risco de perder pontos. Talvez vai no começo do segundo tempo, né? Dando ali muito espaço para o ataque do Esperança pelo lado esquerdo, ali 2 chances criadas, mas também no momento em que o Esperança vivia a sua melhor fase no jogo, aí sai o segundo gol do Luiz Araújo e a parada se resolve. O que eu acho que talvez pensando um pouco em tabela, em matemática, e até porque eu acredito que um empate entre Flamengo e Chelsea não é nenhum absurdo a gente imaginar. O Chelsea não está entre os 5 melhores europeus desta competição. Para mim, não está entre os 5 melhores. Portanto, não acho nenhum absurdo que o Flamengo consiga empatar com o Chelsea. Mas acho que o Chelsea tem condições de fazer mais gols em cima do Esperança. Claro que o jogo contra o Los Angeles é um jogo que também oferece riscos. O Flamengo pode fazer mais contra o Los Angeles também. O Chelsea fez. Mas acho que o Los Angeles hoje se mostrou melhor do que o Esperança. É isso. É melhor. Eu acho que é mais difícil fazer mais do que ganhar por mais de 2 gols de diferença do Los Angeles do que o Chelsea ganhar por mais gols de diferença do Esperança. Eu tô falando tudo isso pensando numa primeira colocação, que pro Flamengo seria maravilhoso, porque tudo indica que o segundo colocado da chave do Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique. Pois é. Que aí, para mim, tá entre os grandes favoritos à conquista do troféu. Então, para o Flamengo ficar em primeiro, teria um peso muito grande, porque você foge do Bayern na fase seguinte. E aí seria muito legal. Então, ok, pensando dessa maneira, você pode falar, puxa, realmente a coisa poderia ter sido melhor, porque dava para o Flamengo ganhar de 4, de 5, dava, acho até que dava. Dava. Porém, acho que assim, isso não configura gosto amargo, eu acho. Assim, claro, você ainda tem que jogar contra o Chelsea. O Flamengo tem até condições de ganhar, eventualmente. Não seria o normal. Não vejo o Flamengo como favorito. Configura, digamos assim, o gostinho de quero mais. É isso. Eu acho que sim. Poderia ter sido melhor? Sim. Poderia ter sido melhor. Mas acho que tá de boa. Foi uma boa vitória, um resultado tranquilo. E assim como disse o Calçade, acho que assim, a estreia do Jorginho, aí não tô nem falando da Copa do Mundo, eu tô falando de olhar já pro resto da temporada. A estreia do Jorginho é uma estreia muito promissora, já pensando também em Libertadores e Campeonato Brasileiro, porque são esses os títulos que o Flamengo acho que busca de fato, ou acredita que sejam realmente possíveis de serem conquistados. E tem uma coisa nossa, quando a gente vê a primeira rodada do Mundial, a gente espera, a expectativa é de que os times brasileiros joguem no seu limite, no potencial máximo, tenham o melhor desempenho possível. E até agora nenhum teve. Pois é. Nenhum teve. Eu acho que o Palmeiras jogou bem, a gente já falou disso, mas pode mais. Tem que jogar mais. Eu não gostei da atuação do Botafogo. Nem um pouco. Sim. Nem um pouco. Sofreu no segundo tempo. Não gostei tempo. mesmo, assim. Aí eu acho que está bem abaixo. Dos brasileiros até agora foi O pior deles até agora. E ganhou, hein, mas... E ganhou. Não estou falando nem que não mereceu ganhar, mas o que passou no segundo tempo é desnecessário. E é o que tem os piores compromissos. É o que tem os Acho que essa é a questão. Exatamente. Né? E o Flamengo, eu acho natural... Vamos supor que o Flamengo faça uma campanha épica no Mundial. Não sei se vai fazer ou se não vai fazer. É normal que em algum momento o time em alguns jogos não jogue tão bem. Eu só tenho expectativa e vou continuar do Flamengo melhor do que eu vi hoje. Melhor do que eu vi hoje. Eu acho que o Flamengo, como disse o Jean, pode brigar pela primeira colocação do grupo. Brigar pela primeira colocação do grupo é facilitar a chegada, no mínimo, às quartas de final. E aí, quando você chega num torneio que você resolve em jogo direto, embalado, moral lá em cima, torcida alucinada, elenco muito bom, mesmo o Flamengo longe de ser um dos favoritos, tá? Longe, o Flamengo sempre é favorito quando joga aqui, mas não é um dos favoritos. Os favoritos são ali os 5 europeus, mas o PSG, Bayern, Real. Exatamente. City, esses times são favoritos. Dá para o Flamengo fazer uma bela campanha e vai saber. E eu, honestamente, eu só falo esse vai saber, achando que não vai dar, para o Flamengo, dos brasileiros. Então, por isso, talvez a minha expectativa seja maior quando eu vejo o Flamengo entrar em campo, mas também acho natural que não corresponde à minha expectativa todas as vezes. É importante que o Flamengo ganhe com segurança e ele fez isso. Eu acho que assim, vamos passar para o Pedro Ivo vai entrar ao vivo com a gente. Eu acho assim, a chance do Flamengo chegar às quartas é ser primeiro desse grupo. Porque se ele for segundo,
possivelmente pega o Bayern de Munique, aí é uma situação complicadíssima. Mas se ele for primeiro... Tem um jogo grupo, de ataque contra a defesa. Eu acho que, por exemplo, eu tô com o Jean, Calçada também, eu acho que o Flamengo tem chances de empatar. Eu acho que o Flamengo tem chances de vencer o... Eu acho que tem chances de vencer o Chelsea. O Chelsea é favorito? Mas o Flamengo tem chances de vencer o Chelsea. Tá jogando melhor do que jogou hoje. Exatamente. Aliás, os dois precisam ser melhores. Tanto o Flamengo quanto o Chelsea, eles precisam ser melhores para que um possa vencer o outro. No caso do Chelsea, alguém sair vitorioso desse confronto. O Chelsea ainda não... O Chelsea não está brilhando. Sim. Não foi uma temporada brilhante. E não foi bem hoje. E então, aí que está a chance do Flamengo. De melhorar, de ter um jogo superior ao que fez hoje e de encarar de frente uma situação do Chelsea que não é a melhor. O Chelsea tem jogadores para jogar muito mais. Concordo. Mas muito mais futebol. Muito mais. Mas não dá nem para... Assim, o Chelsea faz, sim, talvez joga 30% do elenco que tem. Né? Mas a realidade pode ser a realidade do Mundial. Aí acho que é um ponto para o Flamengo. É diferente de outras equipes contra outros brasileiros. Quando você pega um time que está voando. Né? Porque é o seguinte, você tem dúvidas em relação ao Manchester City. Como é que? Porque o Manchester City está numa reformulação em meio ao Mundial. O Real Madrid acabou de chegar o Xabi Alonso. Sim. Qual vai ser o impacto disso? Um time que vai demorar para entender ou um time que vai correr mais do que corria porque chegou o treinador novo? Vamos ver também. O PSG, você sabe que está jogando num nível Champions e chegou jogando desse jeito. Então, só para completar e passar para o Pedro, o brasileiro que está olhando para o Mundial, achando que o Mundial é a chance do futebol brasileiro, é a redenção do futebol brasileiro. E nós vamos mostrar para o mundo o nosso futebol. Lembra, sabe aquele negócio? Que 5 estrelas, aquela conversinha mole. Esse brasileiro vai se estrepar, porque não vai ser isso. Aquele que acredita que tem que ser... Os placares vão ser duros, difíceis, sofridos, e aí dá para ir caminhando, esse talvez a sua esperança não tão ferida. Porque tem gente que acha que o Brasil vai chegar lá e detonar. Sim. Não vai. Pedro Ivo Almeida com a gente a partir de agora nesse Linha de Passe, acompanhou de perto a vitória do Flamengo sobre o Esperança e traz as impressões dele também. E claro, primeiro de tudo, quando a gente tem um repórter, no caso um repórter comentarista, que é o Pedro Ivo em loco, a gente quer saber de clima. Como é que sai o torcedor do Flamengo? Né? Ele tá friozinho lá, tá com casaco. Como é que tá o clima do torcedor do Flamengo aí, Pedro? A gente falando aqui, poderia ter sido mais, mas tudo bem, estreou legal, com vitória, é importante. Como é que tá o torcedor do Flamengo aí nesse clima aí, dessa estreia contra o Esperança? Pedro, aí tem muito pra gente conversar também. Eu quero você o programa todo, hein? Em pé aí o programa todo, Pedrão, participando com a gente. Tudo bem, William? Um abraço a você antes de qualquer coisa. Eu já peço desculpas antecipadamente caso algum tunisiano ou rubro-negro mais exaltado possa invadir o nosso link aqui, mas a gente volta assim que liberar. Até Cruzeiro. Você tá vendo aqui, né? Temos candidatos. O que eu acho... Um segundo. Vamos lá, vamos tentar, William. Vou retomar aqui que a gente tem que ficar na rua por regras de direitos da FIFA, a gente precisa sair do estádio para fazer esse link, mas não tem problema nenhum, a gente está acostumado, vamos lá. Sobre o jogo em si, sobre o ambiente, eu estou ouvindo atentamente aqui o Vitor, o Jean, Calça, a mesa toda, um tom de poderia ser mais, um tom de, pelo início do jogo, poderia ter construído mais, vantagem, comparação. Eu acho que o tom aqui é um pouco diferente. O torcedor do Flamengo, ele carregava uma ansiedade muito grande, uma ansiedade do tipo... Eu já vi esse time derrapar em outras situações, eu já vi esse time ficar pelo caminho em semifinal do antigo formato do Mundial de Clubes. Não conhecemos muito o time tunisiano, mas conhecemos as oscilações desse Flamengo, ainda que tenha muita qualidade. Então, o clima é de um certo alívio. Passado o alívio, um clima de festa. O Flamengo precisava ganhar para superar um pouco essa estreia ansiosa. Os jogadores falam muito em ansiedade. O Felipe Luiz falou em conter, sabe, ali, o primeiro tempo, ansiedade. O Léo Ortiz fala muito em como controlar essa ansiedade, um gol no início, o gol sai no início, então consegue controlar ali um pouco isso. Então acho que é uma página virada de uma estreia. O Flamengo queria os 3 pontos, o Flamengo queria passar um pouco esse nervosismo de estreia e acho que ele conseguiu. No segundo momento, por que não ter uma boa atuação contra o Chelsea e beliscar? Aqui a galera tá empolgada. Então eu acho que aqui dá um pouco do tom do que é essa estreia do Flamengo. Muita festa pela vitória, não exatamente lamentação de que não foi 3, 4, 5. O torcedor do Flamengo queria soltar um pouco, extravasar. Tinha muita ansiedade, tinha muito de será que vamos empatar, será que vamos tropeçar? Não. Primeira página virada, vitória, 3 pontos. O que podemos fazer
contra o Chelsea no segundo momento. Acho que tem um pouco disso, desse Flamengo, já a gente volta para falar um pouco mais, só entender essa rapaziada aqui que está invadindo o nosso link, mas a gente segue por aqui. Tá aí normal, torcedor tá... Eu não sei se a gente vai ter o Pedrinho até o final, tá bom? Acho que ele precisa negociar com o pessoal aqui, isso não tem muito bem, senão não vai conseguir terminar o programa. Se eles não mexerem no meu equipamento, já tá bom. Eu só queria entender o que fazem dois cruzeirenses ali. Eu te explico. Mas tudo bem, explique, por favor. Eu te explico. Por favor. Há uma amizade das torcidas. Cruzeiro, Flamengo, São Paulo e Internacional. Então, quando vão jogar nos seus estádios, respectivamente, são bem recebidos. Eu desconfio por isso que os cruzeirenses estão aí. Vai lá, né? Não são nos seus estádios. Ô, Pedro, fala aí, você chamou aí, garoto. Vamos lá. Não, rapidinho, só para dar até o tom. O Birner traz parte da explicação, vou trazer outra. Tinha São Paulino aqui também, porque as organizadas são amigas de São Paulo e Flamengo, mas tinha vascaíno, tinha corintiano, tinha cruzeirense, tinha palmeirense, tinha tricolor fluminense do Rio de Janeiro. Então tem muito também do cara que mora aqui há muito tempo e não tem contato com o futebol do Brasil há muito tempo. Então queria simplesmente estar aqui, só para trazer um pouco dessa situação, porque tantas camisas de times brasileiros aqui no jogo do Flamengo. Mas repetindo, é um clima de festa, é um clima de comemoração. O Flamengo ganha um jogo de Mundial, evita aquele tropeço, aquilo que poderia ser piada para os rivais, tropeço. E no segundo momento pensar, fazer cálculos, por que não empatar, tentar construir um placar mais dilatado contra o LAFC, sim. Todo mundo quer fugir do Bayern ali nas oitavas. Sem dúvida nenhuma. É por isso que eu falei, acho que a chance nas quartas é ser o primeiro, e aí vai pegar nas oitavas de final ou Boca ou Benfica, né? Que hoje empataram e tal, e são adversários que o Flamengo tem condições de vencer também. Aí nas quartas é uma outra conversa. O Boto hoje deu uma entrevista antes do jogo falando, nosso objetivo aqui é passar da fase de grupos, depois a gente conversa. Acho que é mais ou menos por aí, é o passo a passo. Mas a gente está falando de Chelsea e de Flamengo, que estão no mesmo grupo. E, Pedro, a gente vai tocando aqui a conversa. Se você quiser entrar, não precisa nem esperar eu te chamar, não. É só chamar daí que a gente também te coloca no papo e vamos que vamos. Hoje, adversários diferentes. A gente já falou aqui que o Los Angeles me pareceu uma equipe melhor do que o Esperance. Mas vamos lá. Quem produziu melhor, quem jogou melhor no comparativo, olhando Chelsea e Flamengo, quem deixou uma melhor impressão para o próximo confronto? Que é justamente entre os dois aí que a gente quer chegar. Então, primeiro que eu sempre acho muito difícil a gente pegar dois jogos esporádicos, né, dois jogos diferentes. Adversários diferentes. E com adversários diferentes e fazer comparação. Esse foi melhor, aquele foi pior. Eu acho que assim, a gente pode afirmar que nem o Chelsea jogou no seu máximo e nem o Flamengo jogou no seu máximo. Acho sim que o Chelsea, para mim eu vejo o Chelsea como favorito contra o Flamengo. Nós estamos falando do quarto colocado da Premier League também, então é bom lembrar. Eu não falo nem do título da Conference, que era quase uma obrigação para o Chelsea diante do investimento que tem, dos jogadores que contratou e tudo mais, mas é o quarto colocado da última Premier League. Então, óbvio que ele é visto como favorito diante do Flamengo, mas como eu não acho que o Chelsea hoje esteja entre os 5 melhores europeus do torneio, que são aqueles, acho, mais fortes, que num confronto contra brasileiros vão entregar muita dificuldade, acho que o Flamengo pode vencer. Agora, em que dia vão estar Chelsea e Flamengo quando eles se enfrentarem? Né? O quanto vão dar certas coisas para um ou para outro? Aí são daquelas coisas que, assim, o futebol não te permite fazer muito prognóstico, imaginar esse daqui vai estar melhor, esse vai estar... Acho que assim, são dois times que estiveram abaixo do que eles podem render, mas também eu acho que são duas estreias. Para o Flamengo tem um peso maior a estreia, por tudo que o Pedro trouxe, de fato. Acho que o Chelsea talvez se abale menos com isso, né? Inclusive no estádio, no jogo do Chelsea, você tinha menos público, né? Eu acho que de maneira geral a gente está vendo os estádios cheios até, estão distribuindo ingresso, não estão distribuindo ingresso, eu não sei, mas acho que assim, era obrigação da FIFA também fazer isso, né? E distribuir os ingressos ou vendê-los mais baratos para que a gente não tivesse os estádios vazios. Isso não tem acontecido. Sim. Né? Então acho que, de maneira geral, a coisa está indo. Jean. Fala, Pedro. Só para te complementar, porque aqui foi um cenário bem diferente. O Lincoln Field, estádio aqui da Filadélfia, que vai receber os 2 primeiros jogos do Flamengo, recebeu o primeiro e recebe o segundo, ele tem uma capacidade aproximada de 68, 69 mil torcedores. Hoje tínhamos aqui apenas 25 mil, menos da metade, quase um terço ali do estádio apenas ocupado.
e também 4 setores fechados, são 3 anéis, né? O primeiro anel que não estava lotado, bastante cheio, que é o que aparece mais na TV, o segundo anel vazio e o terceiro anel fechado. Os 4 setores do terceiro anel fechados. Então, assim, só para dar a sensação aqui da Filadélfia. Aqui não dá para dizer que o público foi satisfatório, não. Só para complementar no teu raciocínio aí. Legal, é bom saber. Inclusive, acho que assim, estão disfarçando bem também, talvez nas próprias transmissões, né? Porque neste caso, né? E é uma orientação da FIFA, tá? Quem comprou ingresso lá em cima mais barato, recebeu o ingresso da área mais nobre lá embaixo. Tem 25 mil pessoas vendo a realidade. Todo mundo para baixo dos setores centrais. E milhões vendo a televisão. Entendeu? Então, assim, era gente espalhada pelo estádio inteiro, daria uma sensação de vazio, aquela coisa meio, sabe, espaçada. Então, quem estava no terceiro anel pagou mais barato, foi pro segundo. Quem estava no segundo foi pro primeiro, pra região central, para tentar dar aquela sensação ali de que tá tudo muito cheio, sabe, aquele enxerto ali, aquela falsa sensação de sucesso. Não, 25 mil no estádio de 69 mil no jogo do Flamengo de Mundial. Há uma expectativa, claro, que o Flamengo e Chelsea tem a casa mais cheia, mas hoje aqui, praticamente um terço, pouco mais que isso aqui, do estádio na Filadélfia. Mas legal, acho que assim, importante a informação do Pedro, porque também, assim, a gente, é isso, né, quem tá lá consegue ter essa noção mais precisa, até acho que assim, a casa mais cheia por Flamengo e Chelsea, pode ser, mas imagino que todos os rubro-negros que estão lá, né, para assistir o jogo do Flamengo foram ao estádio para ver a partida, então acho que até é o caso de se esperar. Agora, de qualquer maneira, me parece que por tudo que o Pedro trouxe, o Flamengo sente mais uma estreia, ou se preocupa mais com uma estreia. Esse pode ser um ponto positivo. Eu não sei quantos jogadores do Chelsea estavam nervosos por começar a Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, a gente viu uma entrevista do Maresca depois falando, né, que era meio triste para eles jogar com um estádio com tantos lugares vazios e tudo mais. Então, o que eu quero dizer, para eles talvez o ambiente não fosse um ambiente que gerava esse nervosismo, essa tensão e tudo mais. E se esse seguir sendo o padrão do Chelsea, é uma boa notícia para o Flamengo, porque é um padrão abaixo do que o Chelsea pode render. E para o Flamengo, a gente imagina que ele possa render mais num jogo contra o Chelsea. E foi bom não ter estreado contra o principal adversário da chave, né? Acho que isso no fim, a tabela ajudou um pouco também, porque o Flamengo, me parece, faz a sua estreia contra o time mais fraco da chave. Tira um pouco do peso e busca um pouquinho mais de confiança para esse jogo contra o Chelsea, né, Gonçalo? Eu acho que aí não é que o Mundial começa, mas aí você tem um confronto que todo mundo quer ver, que é um brasileiro contra o europeu, um sul-americano, isso vale também quando o time argentino enfrenta o europeu, porque aquela história, né? Quem não acompanha muito, eu citei isso ontem, assim, a nossa obrigação é acompanhar futebol internacional, a gente faz isso, é nossa profissão. Então a gente vive muito esse mundo, e nem todos vivem esse mundo. Então, assim, quando tem um confronto, nem todo mundo está ligado que são coisas completamente diferentes. São mundos distintos de investimento, de capacidade que o investimento gera, porque ele tem que ser, você tem que enxergar no campo isso. De velocidade, né? De velocidade, a quantidade de partidas que essas equipes realizam por ano e os times brasileiros, o que é jogar numa temperatura de 15 graus, 18 o ano todo, o que é jogar com 30, depois jogar com 12, e na mesma semana. As arbitragens. Isso gera um conteúdo diferente nos times brasileiros, não é, quando se opõe a um mundo de futebol mais civilizado. Mas eu acho que Flamengo e Chelsea, pelo que eu vi, estou falando hoje tem confronto. Isso tem jogo. Só que dá para imaginar o Flamengo vencendo o Chelsea. Dá para pensar, mas aí vai tirar um jogo que o Flamengo não jogou hoje, tá? O jogo de hoje foi para hoje. Como o Chelsea. Como o Chelsea, o jogo de hoje está afinado com o adversário. Acho até que o Chelsea sofreu mais, né? Sofreu mais. Sim. O Chelsea teve mais lances contra si durante a partida. Me parece que o Los Angeles é melhor mesmo. E eu falo me parece porque é isso. A gente não pode ficar tirando conclusão, porque vimos um jogo de um time aqui contra um adversário e o jogo do outro time aqui contra outro adversário. Mas a impressão que eu tive é que o Los Angeles é, inclusive, mais organizado e é um time com mais qualidade. Pode ser que a gente quebre a cara na hora que tiver o confronto entre Esperance e Los Angeles. Mas hoje eu tive essa impressão e talvez por isso também o Chelsea sofreu muito mais que o Flamengo. O Flamengo sofreu ali os
sei lá, os 20 minutos sofreu também é exagero. Mas teve 20 minutos do segundo tempo, ali do começo do segundo tempo, que flertou com perigo. Acho que é a melhor definição. E Esperance jogam na sexta, às 19 horas, 7 da noite, Flamengo e Chelsea às 3 da tarde. Então acontece antes o resultado. Né? Ainda bem, até porque é claro que o resultado é importante para cada um olhar para o seu e ver o que eu preciso fazer. Porque, embora assim, com 3 jogos, é como se fosse um mata-mata. Você não tem muito para olhar, vamos pensar. É escolher, né? Não é um jogo de xadrez, jogo. né? É mata-mata. Ontem eu cometi esse ato falho, até chamei de mata-mata. Mas é como se fosse. É como se fosse. Perca o primeiro jogo para ver. O Pedro chamou lá. Fala, Pedro. Não, só algo que eu queria trazer de elemento para o debate também, rapidinho, porque a gente fica muito pensando, mas imagina se pegar o Bayern nas oitavas, caramba, não é o melhor cenário. O que está posto aqui, me parece, verbalizado, não verbalizado, na entrevista ou no ambiente, nos bastidores, é que o Flamengo quer passar de fase. O Boto já falou isso, sabe? As pessoas falam internamente, dirigentes falam aqui nos bastidores, no hotel, na concentração, no ambiente de treino. O Flamengo quer passar de fase. Se tiver que ser o Bayern, não acho que vai ter um tom de lamentação do poxa, não fomos primeiro, não fizemos 3, 4 no Esperança, não fizemos 4 no LAFC, entendeu? Se tiver que ser um outro adversário, não for, o Flamengo pode ficar ali, ser um Benfica, ser um outro clube. Eu acho que não tem muito esse peso. Eu acho que o peso, se é que ele existe, assim podemos chamar, entre aspas, o peso, é passar de fase. Por isso que eu acho que hoje tem uma sensação de alívio. Vencemos, não podia tropeçar, porque buscar recuperação contra o Chelsea é mais difícil do que entrar tentando fazer um bom jogo para pontuar. Então, só para trazer também esse elemento, o Flamengo ele quer passar de fase. Depois, como diz o próprio José Boto, jogo a jogo, vamos ver o que vai dar. É uma coisa que me chama a atenção, eu acho que o Flamengo pode pensar em mais do que isso. O Flamengo nos favoriza passar de fase, já era, e o jogo mais de hoje do que simplesmente passar de fase. Eu acho que sim, concordo com você também. Com o formato aqui que eu pensei, eu também não concordo com essa ideia de só passar de fase. Não sei se é um discurso, assim, para manter... Pezinho no chão. Não gerar isso. Não, é que assim, também depende do clube. O Botafogo dizer, a gente só quer passar de fase... épico. Já faz todo sensacional, sentido do mundo. Mas acho que pro Flamengo pode ambicionar mais. O que tá me chamando a atenção dos europeus no Mundial é que a gente viu na primeira rodada mais ou menos o que eles vinham fazendo nos últimos jogos. Quem chegou voando, voou. O Atlético, o calçado de cobre do Campeonato Espanhol, oscilou um pouco no final da temporada. Foi o Atlético do final da temporada, pegou um avião pela frente. O Benfica perdeu no final do ano um título para o Sporting, né? Então é uma boa equipe, mas aliás é uma coisa que é impressionante, fazer um parênteses aqui. Como a mentalidade do argentino é diferente do brasileiro. Porque o time do Boca é fraco. Mas chega nesses jogos, parece que a estreia é um estímulo. Não tem o peso da estreia, assim, parece que a estreia estava tomando pressão até fazer o primeiro gol, tomando pressão. Impressionante. Então tá bom, deixa eu só acrescentar uma coisa, mas que amor pelo antijogo também que tem o Boca. Eles amam. Os caras estão ganhando o jogo com um jogador a mais. O Belotti vai amar o antijogo assim. É impressionante. Cara, impressionante. Parece que não jogar futebol é o grande objetivo. É um negócio. Mas você acha que deveria fazer uma coisa diferente? Eu acho que no momento em que você está ganhando o jogo com um jogador a mais, você poderia fazer diferente. Que fosse ficar com a bola. Se tem um jogador a menos e está ganhando o jogo... Eu acho que podia apostar ainda mais na segurança. Agora, ao contrário... É isso, exatamente. Se tem um a menos, eu vou entender completamente. Mas eram uns momentos que não tinha nem a necessidade de fazer aquilo, que talvez fosse muito melhor para o Boca ter tentado manter a posse de bola, trocar passes. Não precisava atacar, não precisava ir para cima, nem nada. Mas assim... Realmente é uma coisa que a mim incomoda. Eu sei que muita gente adora e trata isso como algo... Futebol de verdade. Futebol de verdade, né? Glamoriza esse amor pelo antijogo, mas sinceramente eu acho que o Boca não precisava ter feito isso hoje. Por exemplo, o PSG não faz. Né? PSG não precisa, né? E passa por cima. E atropela, né? PSG, como gosta de falar o Geode. Fala, Pedro. Tá vendo o parênteses que você abriu aí, ó? Volta agora, volta a fita. Voltando ao Flamengo. E uma outra coisa, eu acho que para as próximas partidas, eu não sei se contra o Los Angeles, mas principalmente contra o Chelsea, minha dúvida é se mantém Pedro ou se vai com o Bruno Henrique. Imaginando que vai ser atacado, porque eu acho que dificilmente ele mexe na estrutura de meio campo. E ele vai ter um jogador de velocidade pelo lado, que o melhor tem sido o Luiz Araújo.
Então ele não vai mexer aí. Não mexe em Jorginho, não mexe em Gerson, não mexe em Pulgar, não mexe em Arrascaeta. Minha dúvida é se mantém Pedro ou se, por exemplo, num jogo contra o Chelsea, tem o Bruno Henrique com um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de velocidade em contra-ataque. Então, eu não acredito em grandes mudanças do time do Flamengo. A gente discutiu muito do Palmeiras, você não sabe o que vai acontecer. Eu acho que o Flamengo está estruturado para o Mundial. E hoje ele deixou. Você tinha no banco o Plata, tudo bem, que está voltando. Sim. Mas tinha o Michael, Bruno Henrique, Cebolinha. Os 4. Ele foi com o Luiz Araújo. E usou o Gerson para fazer aquela função que ele faz muito bem. Embora ele costuma fazer quando tem o Wesley, não tinha o Wesley no banco, tinha o Varela, que é um lateral mais contido, defende melhor. Eu não vejo, assim, contra o Chelsea, abrir mais a equipe. Não. O dia, até para questionar o lado esquerdo, Vinha, se puder voltar, Alexandre volta, fica com Varela, o Gerson no meio de campo com o Jorginho, que foi muito bem, e o Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, e aí, talvez, Pedro... Aí é uma dúvida, né? O Luiz mas acho que vai o Pedro. Mas... O Gerson, obviamente, né, como o cara como mais ofensivo, faz todo sentido contra o Chelsea. Não tem discussão nenhuma. Eu tô com o Birner, acho que assim, a única discussão que cabe, e talvez para o jogo de hoje, né, dada a fragilidade maior do adversário, também essa escolha tenha sido tomada baseada no fato de que os que ele deixou no banco não vivem bons momentos, nenhum dos 3, porque seriam as outras 3 opções de jogadores mais agudos, eles não estão bem. O Michel não está bem, o Cebolinha não está bem, o Bruno Henrique não está bem. Então você fala, bom, beleza, eu vou pôr o que está bem desses daí, que é o Luiz Araújo, vou pôr o Gerson jogando como um meia mais ofensivo, porque ele rende, e vou colocar o Pedro. De fato, acho que a única dúvida que talvez caiba é a que o Birner colocou. E aí, olhando para o rendimento do Pedro hoje também, não seria nenhum absurdo você falar, bom, pera lá. Mas o Pedro foi um pouco vítima das bolas que não chegaram como ele precisa. Ele sempre vai ser. Eu acho que ele sempre vai ser. Mas ainda assim, isso é traço da característica dele como jogador. Como ele é mais centroavante, ele vai ser sempre mais vítima quando as bolas não chegam para ele. No caso de um Bruno Henrique como centroavante, ainda que, repito, ele não vive o seu melhor momento, é um cara que se mexe mais, é um cara que sai mais da área, é um cara que pode buscar mais a bola. Então, ele vai ser menos vítima disso. Se o Flamengo não criar para o centroavante, o Bruno Henrique tem características que lhe permitem jogar de uma maneira diferente. Então, eu acho que a dúvida que você coloca faz todo sentido que se tenha para enfrentar um Chelsea que, teoricamente, vai atacar muito mais que o Esperance, que no comecinho do jogo já estava lá com os seus ônibus estacionados. Direitinho ali no estacionamento. Como tinha que estar. Como tinha que estar, claro. Ô Pedro, eu quero te ouvir também sobre essa história aqui. Contra o Chelsea, muda alguma coisa? O Alexandro pode voltar? Eu acho pouco provável que o Alexandro não jogue. Ele foi basicamente poupado, porque ele faz parte considerável do treinamento ontem. O De La Cruz ele só vai voltar a treinar com a equipe na quarta-feira, antevéspera do jogo. Vai ter quarta e quinta, mas tem muito tempo de lesão, de recuperação, falta de ritmo. Não acho que ele volte. Não sei se foi Jean que falou, quem foi que falou. Acho que a estrutura do meio não vai ser mexida. Eu tenho dúvidas ainda sobre o que o Felipe quer, porque tecnicamente não teria por que mexer muito na situação do Pedro, mas eu não sei também se há um incômodo. O Pedro não vinha sendo titular. Hoje esteve por ali. Eu discordo um pouco que a bola não está chegando para ele. Eu acho que a bola em algum momento passou pela área. O primeiro tempo, o Varela foi muito acionado, a bola esteve muito na área, mas não necessariamente tinha um Pedro desmarcado, um Pedro arrastando alguém, um Pedro posicionado para receber essa bola. Então não sei também que o Felipe pode pensar nisso no jogo com bola. Só que eu acho que condiciona muito a situação do adversário. Eu acho que a gente pode ter menos mudanças do primeiro para o segundo jogo do que a gente vinha imaginando para esse primeiro jogo. Acho que se imaginou muito num Bruno Henrique sem Pedro, se imaginou muito ali num desenho de lateral direita também, que poderia ter o Wesley e não teve, foi o Varela, e olha que o Varela passou bastante, o Wesley poderia fazer esse tipo de jogo, e o Ayrton Lucas numa situação que poderia ter o Wesley com o Varela jogando na esquerda, como já jogou em alguns momentos. Bastante troca ali, muita coisa mudando, Jorginho entrando para um time que vinha sendo pensado de outra forma. Desse jogo para o próximo, eu não penso em mudanças de peças assim, tão pontuais não, só mudanças pontuais, tão radicais. Eu acho que o Alexandre volta. Só recapitulando até para trazer a informação, ele não tem nenhuma lesão constatada. Ele teve uma fadiga muscular, porque vinha de 6 jogos seguidos como titular do Flamengo, 90 minutos, 2 jogos titular com uma seleção, e sentiu cansaço muscular ali na região da coxa, passou por exames, nada, treinou normalmente ontem, ou quase que normalmente durante todo o tempo, e deve jogar contra o Chelsea. Foi preservado hoje, podemos falar assim, De La Cruz não. Então,
Apostaria na volta do Alexandro. Mais do que isso, não sei, William, não apostaria nesse momento, não. Só para te dar informação, Diga. ele tocou na bola 21 vezes, um chute ao gol, um chute bloqueado, um chute próximo do gol, acertou 9 de 10 passes. Perfeito. Vamos fazer o seguinte,